Olá pessoal, olha, eu tenho a certeza que você já construiu o teu pitch do elevador, que você já gravou, que você escreveu isso de uma maneira bem direta, rápida e efetiva e você já está exercitando. Se você está fazendo isso, eu não tenho dúvida que você já começou a mudar seus resultados. Afinal, muito claro, insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas de sempre e esperar resultados diferentes. E se você, por um acaso, quer resultados diferentes, eu tenho a certeza, a plena convicção que você está colocando isso em prática. Você está colocando em prática algo que alguém que persegue, alguém que utiliza, alguém que gera muitos resultados em relação a isso, tem colocado em prática. E assim, gente, de uma forma muito humilde, né? Com os meus negócios, com as minhas empresas, com o que eu trabalho hoje, é inevitável, eu tenho que utilizar essas técnicas e essas estratégias e eu utilizo de uma forma muito ativa. Então isso tem que estar muito claro para você. Inevitavelmente, eu só cheguei onde cheguei porque eu utilizo as técnicas e a estratégia e eu estudo cada vez mais. Até um ponto que eu resolvi estar passando realmente para as pessoas esse conteúdo já mastigado para que você faça. Eu aprendi na raça e na prática. E assim, não sei se você percebeu, não tem muito conteúdo, muito conhecimento sobre isso. Então, eu recomendo de fato que você pegue e caia para dentro em relação a isso, tá bom? E essa aula, a aula 2, a gente vai falar o quê? Comece pela sua lista de contato. Como assim? É um básico, tá? Essa técnica aqui é bem básica. Mas eu quero antes que fique muito claro que, olha só, você conquistar contatos é desafiador e leva tempo. Você já viu nas aulas anteriores, se eu não me engano, no módulo 2 ou no módulo 3, a gente falou sobre isso. Mas fazer isso render dinheiro é mais desafiador ainda. Então não adianta eu chegar aqui para você e falar assim, vai ser tudo muito simples. Não, você já viu, para ser interessante, gerar valor, conquistar os contatos, conseguir isso render dinheiro, isso vai sim depender de energia, de dinheiro, de investimentos de tempo, ou seja, isso vai ser natural. Mas olha, uma coisa eu tenho que ser muito sincero com você. Por mais que dê trabalho, por mais que isso leve energia, você tem que ter uma lista e ponto final. Ponto final tem que ter. Não adianta ser diferente disso. Nenhum negócio se mantém se ele não for rentável para as pessoas que estão envolvidas nisso. O que eu quero falar para você? Olha, na hora que você tem esse contato e que você puxa ele para uma relação mais comercial, mais business, inevitavelmente você tem que fazer essa pessoa ganhar também. O ganha-ganha, ele vai ser fundamental nas relações. E aí, vamos lá. Eu não sei se você vende um produto, se você vende um serviço, eu não sei o que você faz, mas ter essa lista, e eu já falei lá no começo, não é no celular, é fundamental porque você precisa qualificar, você precisa nutrir, você precisa colocar informações ali de fato que vão te dar um tesouro para que você possa trabalhar sobre isso, né? Você viu aí nas tarefas, já fez para trás aquela questão de ter uma estratégia, de mapear as pessoas, olhar para as pessoas, isso vai ser fundamental no processo de desenvolvimento. Então, ter uma lista é muito claro. E assim, eu não sou desse business, e se de repente você eu acredito que você vai saber até mais do que eu. Mas as pessoas que trabalham no marketing multinível e marketing de rede trabalham muito forte com lista. Pessoas que vendem seguros como Prudential, como MetLife, essas empresas que vendem seguros também trabalham muito forte com lista e uma lista de indicação. Então, à medida que eu viro cliente, naturalmente eles me exigem que eu passe alguns contatos quentes para que ele entre em contato em meu nome. Olha que interessante, lista de contatos e sempre por um processo de conexão, de indicação. Então, é importante a gente começar a aprender com essas pessoas exatamente sobre isso. E aí, aqui eu quero falar para você, tem que ter lista e ponto final. Não é a lista de contatos, mas você vai ter... Tem gente que usa Excel, tem gente que usa outros sistemas, eu vou ter uma aula aqui que eu vou falar um pouco sobre isso, mas o importante é você ter de uma forma que você possa qualificar e estar nutrindo, olha a palavra, lá na frente eu vou falar, nutrindo esse aspecto, ok? Então olha só, e acredite, eu até anotei aqui, a sua lista de contatos é o seu ativo mais importante. Então vamos lá, se é um ativo, naturalmente você precisa estar colocando energia, nutrindo, movimentando, colocando energia, semeando, para que você ao longo do tempo, ao longo do prazo, você de fato consiga gerar resultados em relação a isso, tá bom? E aí, claro, é fundamental você ter um plano, uma estratégia para você construir a sua lista de contatos. Mas eu posso te garantir, e eu tenho certeza, que você já tem uma lista. Por mais fraca ou fria que ela esteja, você já tem uma lista. E isso é muito importante, ok? Então vamos lá. Deixa eu trazer alguns passos para você. Vou trazer 3 passos para você muito claros para você começar a fazer isso. Primeiro ponto, pegar e você vai vasculhar a tua lista telefônica inteira e você vai começar a ver quem são os contatos que de repente tem muito tempo que você não fala, que tem muito tempo que você não gere uma conexão, que você converse com essas pessoas. Então esse é o primeiro passo.
para que você comece a extrair a tua rede. Lembra que network é rede de trabalho, então tem que ter aí na tua visão uma questão de uma relação de trabalho. O segundo passo vai ser fundamental nisso. O que é o segundo passo? O segundo passo é você definir muito bem o seu público-alvo. Então nessa lista eu preciso saber se aquele é um público-alvo para o que eu vou vender, para o que eu vou oferecer. Só que essa venda e o que eu estou oferecendo ainda não é o meu negócio, ainda não é o meu serviço. É saber se vale a pena eu nutrir aquela relação para que futuramente eu possa agregar valor e fazer com que de fato a gente gere relações comerciais, ok? Isso é muito claro. Nem todo mundo vai ser meu público-alvo. Tem gente que é muito bom para ser meu amigo, para fazer alguma coisa, mas para fazer negócio não é. Que talvez não seja o meu cliente potencial. Porém, às vezes eu nem sei. Às vezes ele é um baita de um cliente potencial e eu não sei disso. Então, onde eu quero chegar? É fundamental. Primeiro ponto, vasculhar a tua rede. Segundo, então primeiro ponto, vasculhar a tua rede de contatos no celular e começar a passar isso para algum sistema, para alguma ferramenta, para um Excel, para algum lugar que você possa qualificar. Depois, você colocar um segundo campo que é definir o público-alvo. Às vezes você vende mais de um produto, mais de um serviço. Então você pode falar, isso aqui é público-alvo para o coach individual, que é um ticket de 40 mil, e eu sei que é para poucos, é só para quem quer realmente alavancar e se transformar de uma maneira exponencial. Não entro em todo mundo com coach individual, mas eu tenho um público-alvo aqui, ok? Depois pode ser que eu tenho, sei lá, por exemplo, eu tenho Conexão 10x. Conexão 10x tem um ticket diferente e eu tenho um outro público-alvo, eu posso colocar lá. Ah, eu tenho algumas pessoas que são público-alvo para o meu produto financeiro. Eu tenho algumas pessoas que são público-alvo para a minha outra empresa, que é de um outro segmento, ou seja, dependendo do que eu tenho na minha lista, pode ser que eu tenha públicos-alvos bem diferentes, a depender do meu produto. Pode ser que você tenha um produto, um serviço único e que você faça isso acontecer, ok? Então, isso tem que estar muito claro. Então, para você construir a lista, a segunda estratégia que eu te falo é você qualificar qual é o público-alvo. Então, calma aí. Eu tenho minha lista. Vamos supor que eu tenho o João, a Maria e o Rodrigo. Eu jogo isso para um Excel. Segundo quadradinho que eu tenho que ter aqui, público-alvo. Caramba, esse é público-alvo para tal coisa, isso é público-alvo para tal coisa, é público-alvo para tal produto. Você já vai vinculando isso, ok? Terceiro, e aí dentro do público-alvo é muito importante você colocar assim, ó, quem você quer se conectar? Você sabe o que essa pessoa deseja? Quais são as dores dessa pessoa? O que você tem ali que realmente pode ajudar essa pessoa? Ou seja, e aqui eu acho muito legal nessa questão do público-alvo, né? Que é aquela parte de marketing, eu não quero entrar muito a fundo aqui, mas é um mapa de empatia, é a parte de você saber a persona, né? Quem é o personagem? Quem é a pessoa que você vende esse teu produto? E identificar isso é muito importante nas suas relações de network, que é a nossa rede, de fato, de trabalho. Lembrando que, se você pegar, eu já falei sobre isso, se você pegar e entrar em contato com essa pessoa só para vender, só para oferecer algo, buscando apenas o seu interesse, eu posso te garantir que você está cometendo o maior erro da conexão, principalmente da conexão 10x, é um erro crasso sobre network, ok? Então assim, gerar valor, se conectar, estar juntos, fazer com que gere confiança e que você ajude essa pessoa de alguma forma para que você tenha relações depois comerciais e profissionais com essa pessoa. Gustavo, mas ela não me importa porque não é meu público-alvo. Mas pode ser que ela não seja, mas a sacada tá aqui. Ela não é meu público-alvo, mas ela conhece quem é. Olha a sacada. Isso aqui é uma outra estratégia que eu vou falar para vocês, tá bom? Terceiro passo, vamos lá, criar valor para essas pessoas. Então, agregue valor, resolva algum problema que você possa resolver para ela, algo que você possa ajudar ela. E uma coisa que eu utilizo demais para agregar valor, eu conecto pessoas e faço com que a solução seja disso. Então, sei lá, eu tenho uma pessoa que quer vender um terreno e eu sei quem quer comprar um terreno. Eu conecto essas pessoas e faço com que elas gerem negócio. Ah, eu conheço um médico e eu tenho uma pessoa que precisa ir naquele médico. Eu conecto essas pessoas. Então, por mais que eu não lucre, olha só, por mais que eu não lucre com essas conexões, que eu não lucre com essas transações, eu gero valor fazendo que conectando pessoas muito poderosas. Uma das coisas que eu não sei se você observou na aula de pitch do meu coach individual, que eu falei que um dos meus diferenciais é que eu plugo essas pessoas no meu ecossistema e eu tenho um ecossistema muito poderoso. Então, eu gero negócio, eu sou um cara que eu indico muito as pessoas para outras pessoas gerarem negócio. E isso é muito poderoso, porque eu gero valor quando dali sai um negócio, quando dali sai algo bom, quando eu sei que um resolveu um problema, um vendeu mais, ou seja, eu fomento, olha a palavra, eu fomento relações profissionais. Então, sei lá, eu tenho uma pessoa que está assim, sei lá, acima do peso, e eu conheço a nutricionista, eu vou conectar na nutricionista. Ah, eu fui e fiz uma aula de pilates, eu conheço e gosto muito da parte de pilates, eu
conecto, cara, você precisa de Pilates? Então calma aí, ó, eu sei quem tem. E eu vou gerando essas indicações e vou gerando valor por meio disso. Agora, tem gente tão escassa, isso não é tema disso, tem gente tão escassa que não consegue utilizar a sua rede para ajudar outras pessoas. Eu, pelo contrário, eu de fato utilizo a minha rede para ajudar e conectar outras pessoas, mesmo sem ganhar nenhum real por essas transações. Eu estimulo e eu gero esse processo porque eu sei que isso faz toda a diferença. Pode ser que numa transação ou outra você venha a ganhar um percentual, alguma coisa assim, tudo bem. Isso é acordado entre as partes e também não tem nada de errado nisso. Tem gente que, muito pelo contrário, tem gente que vive disso, tem gente que consegue monetizar, tá, as conexões do seu network, as intermediações, e tá tudo bem por isso. A questão é criar valor, eu faço essa conexão demais, ok? E o quarto passo, que é fundamental, o quarto passo é entrar em ação. Então é você colocar em prática, é você pegar tudo isso. Então vamos lá, o que é entrar em ação? É pegar a tua agenda telefônica, pegar o teu Excel, começar a colocar lá os nomes que você tem lá, começar a qualificar isso, definir qual é o público-alvo e aí vinculando isso ao produto ou serviço que você tem, ok? Depois, ver quais são os principais, gerar valor, começar a gerar valor para essas pessoas e de fato é entrar em ação, é se conectar, é estar junto, enfim, utilizar, olha como é tudo conectado, utilizar o pitch do elevador para se vender, para conseguir conectar e de fato conseguir gerar negócios, gerar conexões e enfim, fazer grandes negócios, tá bom? Então, esse é o ponto, essa é a técnica da lista, tem que ter lista, tem que qualificar, tem que estar olhando para isso, é um organismo vivo, porque vão ter gente entrando, vai ter gente saindo, ou seja, existe uma dinâmica nesse processo, ok? Inevitavelmente existe uma dinâmica nesse processo. Tem pessoas que entram na lista, tem pessoas que saem da lista, tem pessoas novas chegando, ou seja, é algo realmente que é mutável, que tem um movimento e tá tudo bem e faz parte disso. Ok? Então, essa é a nossa segunda aula. A terceira aula tá incrível porque eu vou falar sobre algo, e eu peço até perdão para você, porque na primeira aula eu falei que na segunda eu ia ensinar uma técnica para você que grandes comerciais utilizam, mas na verdade é o assunto da terceira aula, é a próxima aula, que é sobre storytelling, a arte de você contar histórias e se conectar com as pessoas, tá bom? Então, fica ligado, faça as tarefas. Não entre nessa de querer avançar de qualquer jeito, porque assim você vai perder muita oportunidade de estar colocando em prática. Eu tenho certeza que se você está colocando em prática desde o começo, naturalmente você vai chegar no final com estratégias, com resultados 10x, e essa é a minha proposta para você, porque eu tenho vivido isso e eu sei que isso funciona. Eu não estou falando de teoria, eu não estou falando de coisa do mundinho de arte, não, eu estou falando de algo que é na prática, que eu aprendi na raça e que me de fato geraram resultados 10x, ok? Então, um abraço no seu coração, um beijo e te espero na próxima aula porque eu tenho certeza que você vai produzir mais, vai construir mais e vai gerar grandes negócios a partir dessas técnicas, tá bom? Então, até a próxima aula, te aguardo lá.